O primeiro dia de provas do Enem 2024 foi realizado neste domingo e nesse vídeo eu vou mostrar para você 10 questões dele que provam que essa foi a edição com maior militância política de esquerda da história desse exame. Antes disso, porém, eu preciso dar uma passada por algumas notícias de grande repercussão nessa segunda-feira. Logo no início da manhã de hoje saiu a notícia de que a Telebrás, a empresa estatal vinculada ao Ministério das Comunicações e responsável pela implementação das políticas públicas de telecomunicações do Brasil, admitiu ao Tribunal de Contas da União que realizou uma pedalada fiscal milionária, confirmando assim a denúncia apresentada em uma matéria do UOL. O portal publicou inicialmente uma reportagem mostrando um documento em que a empresa afirmava que o rombo em 2025, estimado em 184 milhões de reais, pode superar o dobro do valor em relação a esse ano. Depois da publicação dessa reportagem, parlamentares do Partido Novo pediram a apuração do TCU. Em sua resposta ao tribunal, a Telebrás confirmou que fez uso da ferramenta orçamentária chamada de Despesas de Exercícios Anteriores, o DEA, para rolar compromissos de 2023 para o orçamento desse ano. O DEA é um instrumento legítimo, mas só deve ser usado em casos excepcionais, determinados por lei, o que não foi o caso da Telebrás. A empresa declarou ainda ao TCU que informou a todas as partes interessadas sobre essa prática. Aquela reportagem inicial sobre o assunto revelou também que algumas reuniões aconteceram nesse ano para discutir essa questão, inclusive com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Foram revelados também ofícios de fevereiro de 2024 em que a Telebrás relatava a situação ao Ministério das Comunicações. Portanto, esse é mais um caso de um grave problema que já era de conhecimento dos integrantes do governo Lula, mas que foi abafado por eles na esperança de que nunca viesse ao público. Outro assunto que tem repercutido muito entre ontem e hoje é a carta enviada por João Dória a Lula. O ex-governador de São Paulo, que chegou a estampar a capa de uma edição da revista Isto É, em 2017, com o título Nasce o Anti-Lula, escreveu nessa carta a Lula frases como "queria ter a chance de dizer que errei". Dória disse ainda no texto que reconhecia ter cometido exageros e equívocos com Geraldo Alckmin e com Lula. O presidente, segundo assessores, leu a carta assim que a recebeu e reconheceu o gesto conciliador, mas afirmou que tornar-se amigo de Dória já seria um pouco demais. Bom, o próximo assunto é o Enem, mas antes de mostrar as questões que eu mencionei lá no início do vídeo, eu preciso mostrar aqui uma atitude de Lula na coletiva de imprensa para falar justamente sobre a realização das provas. Lula visitou neste domingo a sala de monitoramento do Enem, que foi montada pelo MEC na sede do INEP em Brasília, e depois dessa visita esteve ao lado de Camilo Santana, o ministro da Educação, que fez uma espécie de coletiva de imprensa para falar algumas coisas aos jornalistas presentes. Quando Camilo terminou a sua fala, alguns jornalistas perguntaram a Lula sobre a Venezuela. A título de contextualização, na semana passada, o regime do ditador Nicolás Maduro convocou o seu embaixador no Brasil para prestar esclarecimentos após o veto do Brasil à entrada do país no BRICS, e também a Guarda Nacional Bolivariana, que é subordinada ao ditador Nicolás Maduro, publicou uma imagem direcionada a Lula com a frase "quem mexe com a Venezuela sofre as consequências". Obviamente, se espera um posicionamento de Lula diante das provocações, ainda mais pelo fato de que ele e Maduro são velhos aliados, ou eram velhos aliados. Enfim, diante do questionamento dos jornalistas, Lula simplesmente se recusou a falar sobre isso e fugiu. Espero que não tenha nenhuma ocorrência maior no dia de hoje, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, gente. Eu não vou discutir nenhum assunto que não seja educação. Nem mais nada. Mas nem Estados Unidos, nem Venezuela, nem Nicarágua, nem a Rússia, nem a China. Ou seja, hoje é Enem. Hoje o assunto é Enem e o ministro já deu as informações para vocês. Tá bem? Obrigado, gente. Obrigado. A postura dele deixa ainda mais clara sua submissão ao ditador venezuelano, que mesmo fraudando as eleições de forma escancarada no seu país, mesmo reprimindo violentamente protestos, mesmo sendo denunciado pela ONU por violações aos direitos humanos, mesmo fazendo provocações diretas e pessoais a Lula, não consegue arrancar de Lula uma única crítica. Diante disso,
Ou Lula ama incondicionalmente o ditador Nicolás Maduro, ou morre de medo de que, se fizer alguma crítica, o espírito vingativo de Maduro o leve a revelar informações comprometedoras sobre o presidente brasileiro. Bom, agora vamos ao que interessa. O primeiro dia de provas do Enem 2024 foi realizado neste domingo e eu vou mostrar agora para você 10 questões do caderno de provas que mostram que essa foi a edição de maior doutrinação ideológica desde que esse exame foi criado. A militância política, além de ter acontecido em favor de pautas defendidas pela esquerda, foi também exercida em favor de pautas defendidas especificamente por Lula. Acompanhe aqui comigo. As questões foram extraídas do caderno verde, mas são todas iguais aos demais, que só trazem as mesmas questões em ordem diferente. Na primeira metade da prova, que era a parte de linguagens, códigos e suas tecnologias, já encontramos uma velha narrativa da esquerda na questão de número 14, as fake news na internet. Nesse caso aqui, a narrativa foi contextualizada junto à popularidade dos memes para criticar, de acordo com o gabarito extraoficial, a divulgação de informação manipulada em postagens virtuais. Um pouco mais adiante, na questão de número 20, a crítica é direcionada àquilo que a prova chama de masculinização das modalidades de luta, dizendo ainda que, por conta disso, o ensino de lutas nas aulas de educação física nas escolas é atravessado por tensões relacionadas às questões de gênero e sexualidade. Na questão 36 é apresentado um texto que se baseia em um teste feito por uma pessoa para afirmar que há comprovação de que nas redes sociais há um viés racial por trás do alcance dos conteúdos. Só que é na parte 2 da prova em que a militância política e a doutrinação ideológica ficam mais escancaradas, pois as questões são de ciências humanas e suas tecnologias. Logo na primeira questão, a de número 46, a prova apresenta um texto escrito há cerca de 100 anos para falar sobre democracia, afirmando que a soberania popular é o que sustenta o exercício do poder. Ok, na teoria, muito bonito. Agora, na prática, os auto-intitulados defensores da democracia estão respeitando a soberania popular? Ainda nessa página, a questão 48 trata de uma pauta que vem sendo constantemente defendida por Lula especificamente, ao criticar em seus discursos o poder de veto que alguns países têm dentro do Conselho de Segurança da ONU. Na prova do Enem, ou o aluno concordava com Lula, ou errava a questão, pois a resposta certa, segundo o gabarito extraoficial, afirmava que este poder de veto representa uma assimetria política. E ainda na mesma página, a questão 49 pede ao aluno qual é a contradição interna do capitalismo apresentada no texto, que, de acordo com o gabarito, é a alienação decorrente da organização do trabalho. Pois é, a prova critica o capitalismo, mas entre as 90 questões não há nenhuma sobre as contradições do socialismo ou do comunismo. Na página seguinte, a questão 53, segundo o gabarito extraoficial, apresenta um texto que leva à conclusão de que a cartografia é um instrumento usado essencialmente para a sustentação de hegemonias territoriais. Isso pode ser tanto uma crítica à hegemonia de determinados países sobre os outros, quanto uma crítica à propriedade privada, que é uma pauta comunista. Um pouco adiante, na questão 65, a democracia é mais uma vez o assunto principal, só que agora voltada à discussão sobre a importância dos espaços públicos para a construção dela. Na página seguinte, na questão 68, o movimento norte-americano Black Lives Matter é exaltado, dando ao aluno como única opção de resposta correta o reconhecimento de que é reivindicação do movimento integrar a diversidade do grupo identitário. Só que a prova não menciona que lideranças do movimento incentivaram a prática de invasões e saques em massa, como fez Ariel Matkins. A prova não menciona que lideranças do movimento incitaram o uso da violência, como fez Hawk Newsom em uma entrevista à Fox Nation, resultando em uma enorme quantidade de protestos que terminaram em vandalismo, incêndios e mortes. A prova também não menciona que a Black Lives Matter Global Network Foundation, uma organização sem fins lucrativos, fundada por marxistas apoiadoras de ditaduras como a de Cuba e Venezuela, se aproveitou da repercussão do caso de George Floyd para doutrinar grandes massas com suas pautas controversas. A prova não menciona que essa organização, sem fins lucrativos, recebeu em 7 meses cerca de 90 milhões de dólares e que usou esse dinheiro para comprar mansões nos Estados Unidos, Canadá e nas Bahamas, e ainda para fechar contratos
milionários de prestação de serviços como consultoria com empresas de dirigentes da instituição ou de seus parentes. Por fim, a redação do Enem de 2024 trouxe como tema Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, para que o aluno apresentasse propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos. Ironicamente, consta na proposta da redação que o aluno deveria selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Mas professores especialistas já alertavam antes mesmo da realização da prova que os alunos, para tirarem boas notas, não poderiam adotar um posicionamento divergente do que foi adotado pelo INEP, ou seja, o seu ponto de vista só serve se for o mesmo ponto de vista dos responsáveis pela prova. Bom, em resumo, como nunca antes na história, esse caderno de provas do primeiro dia do Enem 2024 foi absolutamente parcial e defendeu abertamente e exclusivamente pautas da esquerda ou pautas do próprio presidente Lula. Mais uma vez, essa prova foi utilizada para exaltar movimentos ou entidades fraudulentas que sequestram pautas legítimas para tirar proveito daqueles a quem conseguem doutrinar. Mais uma vez, o Enem foi retrato da militância presente em grande parte da educação brasileira. Um grande abraço e até a próxima.